Pessoal, muito boa noite. Quero hoje falar um assunto muito importante aqui com todos vocês que estão me ouvindo, que é a questão da participação do cristão nas eleições. E para isso, eu vou convidar um amigo meu muito especial, um amigo de 20 anos, que tem uma experiência política já grande, uma experiência muito boa na questão política, pode orientar. Ele é um pastor, nada mais do que um pastor para falar sobre o cristão e as eleições, né? Então, vamos lá. Vou chamar eles aqui, vamos ver, aí você vai ver ele, não vou falar o nome dele não, vou ver se você conhece. Boa noite, pastor. Boa noite, querido Edson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos aí nesse bate-papo, nessa conversa. Que Deus abençoe, que possa ser algo produtivo e agradável para todos nós. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho de você, primeiro da sua experiência aí como pastor, quanto tempo que você está no ministério, de onde que você vem e qual a sua experiência política. Dá uma resumida aí antes de eu fazer as perguntas, para o pessoal que ainda não te conhece, conhecer um pouquinho de você aí. Bom, eu estou no Ministério Pastoral há 25 anos já, né? 21 anos tempo integral e 4 anos como pastor auxiliar. Sim. E desde Santos eu trabalho no setor público, né? Tanto trabalhei no poder legislativo quanto no poder executivo também. Eu servi como chefe de gabinete, como oficial de gabinete na Câmara de Santos, né, em 2 legislaturas, e também trabalhei como diretor financeiro da Secretaria de Saúde de Santos e aqui em Peruíbe como secretário de governo, em várias gestões. Essa é um pouco da bagagem aí pública e política que eu tenho. Alguns cargos técnicos, outros cargos políticos, né? Mas sempre à disposição aí da população e sempre tentando fazer o melhor para todos. Ok. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Existem algumas pessoas algumas religiões, algumas pessoas que não fazem a participação no voto. Não faz o voto, que para nós é uma obrigação, a gente entende como uma obrigação o voto, né? A gente deve votar, aqui no Brasil pelo menos é assim, em alguns países você tem a liberdade de escolha. Eu queria saber o que você pensa a esse respeito, e respeito também do voto branco, o voto nulo, né? O que significa esse voto nulo, o que pode acarretar aí para um candidato, ou não acarreta nada, ele simplesmente perde aquela oportunidade. Comenta um pouquinho sobre isso daí. Então, em primeiro lugar, né, sobre essas pessoas que se abstêm, algumas religiões que proíbem até de votar. Eu acho muito triste, porque o voto, ele faz parte da cidadania da pessoa, né? Uhum. É um direito adquirido do cidadão, e eu gostaria que as pessoas soubessem que para que nós tivéssemos esse direito ao voto, muitas batalhas foram travadas, né? Antigamente, apenas os aristocratas, os nobres que votavam. Não eram todos os homens, não. As mulheres nem pensar, não votavam nenhuma. Os nobres, os homens, apenas os nobres, os que tinham título de nobreza. Depois, os homens mais ricos, né? Os fidalgos, etc. e tal. O proletariado nunca votou. Para os homens começarem a votar, foram lutas, derramamento de sangue, revoluções, lutas de décadas, de séculos até. Para obrigar as mulheres começarem a votar em 1930, foi uma outra luta. E hoje que temos graças a Deus, essa democracia, onde todos são iguais. O voto do mendigo, o voto do assalariado, o voto do milionário, o voto do barão, ele vale um voto. Todos valem um voto. Perfeito. Não tem voto que tem um peso maior do que o outro. No dia da eleição, somos todos iguais.
A Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Infelizmente, sabemos que isso não é verdade, né? Há muita desigualdade. Mas se existe um dia que todos são iguais perante a lei, é o dia da eleição. Porque o voto do cara mais rico do Brasil vale a mesma coisa do que o voto daquele morador de rua, ele conta como um voto apenas. Então, desprezar, negligenciar o direito ao voto é, para mim, ao meu ver, né, é quase que uma insanidade. Em relação aos votos nulos e brancos, a pessoa não vai poder reivindicar, não vai poder reclamar, porque ela permitiu que outra pessoa escolhesse no lugar dela. Ela teve a oportunidade, teve a chance, né, de escolher, e ela se absteve, ela abdicou, né? Os votos nulos, eles são realmente, não são contados como votos válidos, eles são anulados realmente, eles não entram para a contagem do coeficiente eleitoral, os votos nulos, porém os votos brancos são considerados votos válidos, porém eles são brancos, né? Certo. Eles entram, portanto, no coeficiente eleitoral, os votos brancos. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta na questão da participação familiar. Deixa eu tentar formar minha pergunta aqui. Você acha importante, por exemplo, quando os pais têm o filho que já está com 10, 12, 13, 14, 15 anos, ele está orientando referente às eleições, está ensinando as crianças que eles vão ter essa obrigação de votar, que é da importância disso daí dentro do lar cristão? Eu acho de suma importância, Edson, porque você vai ensinando desde cedo, né, a cidadania para as crianças, para os seus filhos. Eu acho muito legal, né? Inclusive a Justiça Eleitoral faz uma proibição, tal, mas graças a Deus os mesários são flexíveis, né? Eles não são tão assim rigorosos nesse assunto, né? Eu acho legal você ir lá na cabine de votação, levar o seu filho, né? É lógico que você não vai deixar manusear a máquina, você vai manusear, mas acho legal você ir lá, levar o seu filho, né? Ele se sente até feliz, ele se sente importante. Eu acho um dever cívico, um senso cívico que a gente passa aí para a nossa prole, para os nossos filhos, uma coisa muito legal, né? Muito boa. E quais os critérios que você acha que uma família cristã, uma família que tem temor a Deus, né? Vamos dizer assim, você acha que ela deve ter critérios para escolher esse candidato? Como é que o cristão escolhe um candidato para ele, né? Sendo que a gente hoje entende que existe partidos de direita, partidos de esquerda, né? Tem gente que, por exemplo, numa questão municipal eu nem vejo isso com tanta relevância, né? Mas quando você pega uma eleição já federal, que você vai votar para um presidente ou para um governador, já há uma relevância maior, um senador, um deputado que vai estar definindo a sua vida ali. Você acha importante essa escolha desse deputado? Como é que ele escolhe esse deputado, esse senador, para ele não fazer uma escolha errada? Para ele não escolher uma pessoa que depois vai ser contra os princípios do pensamento dele. Como é que ele faz esse filtro aí? Então, Edson, primeiro, a orientação que eu sempre dou, né, inclusive para as minhas ovelhas ou para as pessoas que me procuram, é que você, primeira coisa, você olhe a ficha do candidato, né? Você olhe o currículo do candidato. Se esse candidato ele tem condições de gerir, de administrar alguma coisa. Se ele tem bagagem profissional, né? Se ele tem uma empresa, se ele tem né? Eu sempre digo, né? Ninguém vai num nutricionista gordo. A pessoa, você vai lá no nutricionista para ele te dar uma dieta, chega lá, o cara tem 200 quilos. Aí você fala, pô, esse nutricionista não deve ser muito bom, porque ele não está nem conseguindo trabalhar uma dieta para ele mesmo, né? Com o candidato é a mesma coisa. Se a pessoa, você escolhe uma pessoa que teve várias empresas e faliu várias empresas, tem processos trabalhistas, tem uma série de pendências, não é um bom administrador. Se ele não é um bom administrador na área privada, também não vai ser um bom administrador na área pública. Então, a primeira coisa, checar a competência dele. Se ele tem competência para ser um bom gestor, um bom gerente da coisa pública,
né? Porque ele vai estar lidando com dinheiro, dinheiro público. Ao contrário do que as pessoas pensam, dinheiro público não tem dono, eles falam, né? Dinheiro público tem dono, sim, é meu, é seu, é de todos nós. E quando a gente administra aquilo que não é nosso, que é dos outros, a gente precisa ter um zelo dobrado, né? Segunda coisa, é o que você falou, ver a ideologia do cidadão. Ele precisa ter os teus princípios. Aqui eu não quero entrar no mérito se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Às vezes eu sou um cara de esquerda. Eu posso ter a minha ideologia de esquerda. Nós estamos numa democracia, o país é livre. Eu posso ser um cara que eu sou a favor do aborto, a favor da liberação das drogas, a favor do casamento homossexual, da adoção de filhos, né? Enfim. Pode ser que eu seja a favor. Ou seja, então eu vou procurar um candidato com essa mesma ideologia. No meu caso, se eu for contra tudo isso, se eu for contra a questão do aborto, se eu for contra a questão da legalização das drogas, né? Se eu for contra a ideologia de gênero, eu vou procurar um candidato que se enquadre dentro das minhas ideologias. Porque é isso que você falou, eu vou estar correndo o risco de votar em um representante que vai ser a minha voz, que vai falar por mim, e que na hora H ele vai votar contrário aos meus princípios, contrário àquilo que eu defendo, né? Perfeito. Então, isso é muito importante, você vê a ideologia do camarada, né? Por exemplo, não só na questão moral, aí nós falamos princípios morais, mas eu preciso ver a ideologia, por exemplo, econômica. Eu sou a favor do liberalismo. Quanto menos o Estado se intrometer na vida financeira do cidadão, melhor. Quanto menos o Estado der palpite, como eu vou administrar a minha empresa, de que forma eu vou contratar, de que forma eu vou gerir os meus negócios, melhor. Eu não quero o Estado dando palpite na minha vida profissional. Então, eu sou uma pessoa liberal no sentido econômico, né? Então, eu vou votar num camarada que é a favor que o Estado regule tudo, que o Estado diga que hora você tem que abrir, que hora você tem que fechar, se você tem que trabalhar domingo, se você não vai ter que trabalhar sábado, se você vai ter que trabalhar de madrugada, se você vai ter que trabalhar durante o dia, se você tem que contratar tantas pessoas assim, assado e tal. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou votar em alguém que tenha o mesmo pensamento econômico do que eu, tanto moral, quanto econômico, quanto político, né? Quanto mais a pessoa for alinhada aos meus princípios, melhor ele vai me representar, tanto no Congresso, que é a Câmara e o Senado, ou quanto no governo do Estado, ou no governo do país, e até mesmo da cidade. De 0 a 10, eu queria que você me respondesse o seguinte, de 0 a 10, vamos colocar essa numeração aí. O quanto você acha importante, tá? Pessoas que são cristãos de igrejas evangélicas, que têm ali compromisso com a sua igreja, estar se envolvendo também como candidato dentro da política, tá? Por exemplo, digamos assim, alguém que está dentro da sua igreja ali, que é sua ovelha, que você cuida, que você tem cuidado da família, né? Essa pessoa agora teve desejo de se envolver na política, de 0 a 10, quanto que você acha que ele deve se envolver nisso daí ou não? E se deve se envolver, qual que deveria ser a maneira, qual que deveria ser o pensamento dele para que ele tenha esse envolvimento com a política municipal, digamos assim, que está mais dentro da nossa esfera de pensamento aqui? Para mim é 10. Porque assim, eu penso o seguinte, quanto mais boas pessoas de princípios, de conduta, estiverem ocupando o poder, melhor, né? Nós temos aí exemplos bíblicos. Por exemplo, José foi governador no Egito. Ele estava sob a influência de um homem ímpio. O faraó, estava acima dele. Mas Deus abençoou o governo de José e o Egito prosperou. Nós temos aí Neemias, que foi também um homem político no reino da Babilônia. A Babilônia era um reino ímpio. Porém, Neemias era um homem de confiança do rei. Nós temos Daniel. Daniel foi um ministro de Estado, um homem de confiança do rei, também na Babilônia. Então, nós temos aí vários exemplos de
personagens bíblicos que estiveram dentro do governo, dentro da política, e puderam servir o seu país, a sua nação e ao povo, né? A própria rainha Esther, uma mulher que, graças à intercessão da rainha junto ao rei, o povo hebreu não foi eliminado. Se a gente olhar para a política norte-americana, John Quincy Adams, que foi presidente, Thomas Jefferson, que foi o segundo presidente americano, que assinou a Constituição americana, que diz que todo homem tem o direito à felicidade, né? Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, todos eram homens cristãos. Franklin Delano Roosevelt, os maiores presidentes da história dos Estados Unidos, eles eram homens cristãos tementes a Deus. E quanto mais pessoas nós estivermos no governo, ocupando cargos dentro do governo, eu acho melhor, né? Porque é uma pessoa a menos que vai estar ali sem temor, sem princípios, sem uma conduta moral. Então, quanto mais os cristãos, e aqui eu falo de todas as religiões, né? Sim. Todas as religiões, pessoas de princípio, de conduta moral, quanto mais essas pessoas estiverem ocupando o cargo, vai ser melhor, né? Porque, como disse Platão, o castigo para aqueles que não gostam de política é ser governado por aqueles que gostam. Então, se você não se envolver na política, você vai ser governado por aqueles que gostam. Entendi. Estarão lá. Deixa eu falar aqui, então, pessoal, aqui falar uma boa noite aqui para Sandra Vanucci, Sônia, para Vanlou Henrique, Vanlou Pires, nosso amigo aí, Elisete Barros, Rafael Borracha, boa noite, pessoal. Se tiverem alguma pergunta e quiser mandar aqui, nós estamos falando sobre a participação do cristão nas eleições. Pastor, a gente vê assim que existe hoje, por exemplo, aqui, até na nossa cidade nós temos essa situação aqui. Eu aprendi quando eu me converti, que eu fui participando das coisas, que em tudo aquilo que a gente vai fazer parte na vida nossa, nós temos que dar um testemunho de luz, né? Ou seja, o cristão, se ele trabalha lá no emprego dele, quando o patrão dele não está olhando, quando ele pode enrolar o patrão dele, ele não deve fazer isso, porque o patrão dele tem que ser Deus. Deus é o chefe, Deus é o superior, né? Jesus morreu por nós e nós entregamos nossa vida para ele. E, de acordo com isso daí, nós temos, então, que servir o Senhor onde quer que nós trabalhemos, em qualquer situação, inclusive também na política. Eu acredito que se o cristão entra dentro da política, normalmente a gente vê, a experiência que a gente tem visto é muito ruim. O cristão normalmente se envolve com a política e logo depois disso daí, ele se corrompe, ele faz coisa errada, ele abandona, ele começa a caminhar em caminhos errados. A maioria das vezes é assim que acontece, tá? E não estou falando nem aqui da nossa cidade, eu estou falando dessa experiência, já conversei com você, já tivemos a oportunidade de falar, lá de Diadema, da nossa cidade, quando eu morava lá em Diadema, em São Bernardo. Ali a gente teve essa experiência de pessoas, amigos nossos, que se envolveram com a política e, de repente, se afastaram de Deus ou começaram a fazer coisas que não condiziam com a luz de Cristo no seu coração. Agora, a minha pergunta seria essa daqui. A gente tem aí partidos diferentes, pessoas concorrendo em vários partidos, então você tem 4, 5, 6 partidos, e você tem cristãos, você tem candidatos a vereadores que são cristãos dentro do partido. Então tem um candidato que está lá no partido A, é candidato a vereador, no partido B também tem. E às vezes a gente vê uma troca de informação incoerente com o evangelho, né? Incoerente com aquilo que a gente deveria pregar, deveria viver. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como deveria ser o comportamento do cristão quando ele está concorrendo, né? Porque as pessoas até usam uma palavra muito feia, adversário. Adversário, para mim, é o diabo, tá entendendo? Nós somos concorrentes a uma vaga, a um posto. Cada um de nós temos uma proposta, e se nós chegarmos lá, eu creio que a gente vai querer exercer, fazer com que essa proposta ela se solidifique, né? Mostrar para as pessoas que realmente nós vamos fazer aquilo que nós temos proposto. Então eu concorro a uma vaga, as pessoas concorrem a uma vaga. E há um comportamento assim, meio estranho muitas vezes nas redes sociais. Como que você acha que deveria ser isso daí? Eu gostaria da sua opinião a esse respeito. Então, Edson, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Infelizmente, né? Mas a Bíblia ela não esconde nada, ela fala a verdade. Sim. Então, eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Vou fazer uma analogia. Como você falou de concorrente, né? Às vezes você está vendo lá o jogo,
Corinthians e Palmeiras. E o jogo é brigado, é acirrado, é combativo, é disputado, tem falta. Às vezes tem uma rusga mais quente, uma coisa aqui, outra ali. Aí o juiz apita o final do jogo. E, geralmente, qual é a cena que nós vemos? O juiz apitou o fim do jogo, os jogadores vão lá, se abraçam, trocam as camisas, saem conversando. Quando eu era criança, portanto eu era imaturo, né? Eu via essas cenas e ficava com raiva, falava, pô, mas eles estavam, Corinthians e Palmeiras, eles tinham que sair de cara fechada, um sem falar com o outro. Eu não entendia, porque eu era criança, eu era imaturo, eu achava que o jogador de futebol, eles eram inimigos. Depois eu cresci, adquiri maturidade e eu entendi que eles eram ali adversários apenas enquanto a bola estava rolando. Depois que o juiz apitou, eles trocavam as camisas, se abraçavam, né? Você vê lá os caras conversando, e a família, tudo bem e tal, não sei o quê. Saíam, né, abraçados e tal. Isso no futebol. Por que não pode ser assim na política também? Na política deve ser assim. Como você falou, a gente não é nem adversário, a gente é concorrente, né? Estamos concorrendo a uma vaga. A eleição vai acabar e nós vamos continuar morando na cidade, que, diga-se de passagem, é pequena, e a gente se encontra, se esbarra aí no comércio toda semana. Então, se eu te ofendi no pleito, no processo eleitoral, com que cara que eu vou olhar para você depois que a eleição passar? Como que eu vou te encontrar na rua? Como que eu vou cumprimentar sua esposa, seus filhos, se eles sabem que eu falei mal de você, que eu xinguei você, que eu ofendi a sua moral, eu ofendi a sua família, né? Então, não acho um comportamento legal, não acho. Inclusive, eu aprendi lá em Santos, rapaz, lá em Santos, olha só, vou contar uma história rápido. Na época, as eleições ainda eram no papel, né? E chegavam aquelas urnas de lona para fazer a contagem. E era feito lá em Santos, no Clube dos Portuários, no ginásio. E a gente acabava as eleições, nós íamos para lá. Os delegados de partido iam para lá para acompanhar a apuração que varava à noite. Às vezes era no Rebouças, no Portuários, com caneta, os escrutinários, né, faziam a escrutinação com caneta e tal. Semelhante ao que a gente tem visto aí nas eleições americanas e tal. Rapaz, chegava lá, todo mundo amigo. Todos os partidos, todo mundo amigo, os candidatos a prefeito, tudo conversando um com o outro e tal. Eu trabalhava para um prefeito que foi 8 anos, durante 8 anos, prefeito em Santos. Ele era tão legal e ele cativava as pessoas. Ele chegava lá e ele cumprimentava um por um, ele cumprimentava os candidatos a vereador das outras chapas e perguntava assim, pô, e você, tá indo bem? Como é que você tá? Tá indo bem? Né? Tá indo bem na apuração? Tá sendo bem votado? E a pessoa, pô, boa sorte, Deus abençoe, boa sorte. Tomara que você ganhe, tomara que você entre. Meu, sabe? Porque assim, não é uma guerra. Sim, é um pleito, é uma eleição, sabe? E ele fazia isso, eu cansei de ver ele fazendo isso, né? O ver fazendo isso. Então, assim, eu vejo que algumas pessoas, principalmente pessoas que se dizem cristãs, extrapolam. Como que pode uma pessoa cristã usar de ofensa, xingamento, ainda mais na rede social, que é uma coisa pública para todo mundo ver, né? Fazer ofensas. Então, assim, eu acho essa conduta, essa postura extremamente lamentável. Eu acho que isso daí é reprovável, né? Quando eu vejo outros candidatos de outras chapas na rua, eu os cumprimento, desejo boa sorte, sabe? Converso normalmente, porque nós somos adultos, temos que ter maturidade. Essa que é a minha opinião. Sobretudo o cristão. O cristão Sim. dobrado. Aí sim que ele tem que ter fidalguia, cordialidade, educação e cristandade. Cristandade acima de tudo.
Perfeito. Pastor, me diga uma coisa, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a questão, se o cristão está dentro de um partido, tá? A questão do uso do fundão, porque muita gente fala que esse fundão aí é da saúde, então se você vai usar o dinheiro do fundão, você vai prejudicar a saúde do Brasil, né? Isso daí a gente sabe que foi aprovado pelo presidente Bolsonaro, ele poderia ter vetado, mas ele sancionou. Ele sancionou, né? Ele aprovou isso daí de certa forma. Então, isso é uma coisa que foi liberada, está dentro da lei, está tudo legalizado, mas a gente que faz uma confusão com isso daí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse valor, sobre esse dinheiro, o que acontece com ele, e se o cristão não deve usar, porque ele é cristão dentro do partido dele, então ele deve fazer, não quero esse dinheiro. O que acontece com o dinheiro? Então, vamos lá. Primeiramente, né, o fundo eleitoral, popularmente conhecido como fundão, tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário é um dinheiro oriundo das multas. Quando o camarada não vai votar, ele paga aquela multinha lá de R$3,50. Para onde vai esses R$3,50? Esses R$3,50 vai para o fundo partidário. Para que serve o fundo partidário? Para custear despesas administrativas dos partidos, aluguel, telefone, essas coisas assim, tá? Despesas administrativas. O fundo eleitoral foi criado justamente para não haver corrupção na campanha. Vou dar um exemplo. Nós vimos a campanha da Dilma, há 6 anos, né? Da Dilma há 6 anos atrás, que foi uma campanha milionária. Inclusive, ela sofreu vários processos de abuso de poder econômico durante a campanha. Certo. A campanha do Henrique Meirelles, há 2 anos, foi uma campanha que gastou 60 milhões de reais declarados. Imagine o por fora, né? Uhum. Então, assim, foi feita uma lei do fundo eleitoral para que se não tivesse mais o abuso do poder econômico, para que as campanhas fossem financiadas pelo Estado. E assim, qual é a intenção da lei? Toda a intenção da lei é boa, né? Às vezes a prática não é tão boa, mas a intenção é boa. Foi criada uma lei para que se não houvesse esse abuso do poder econômico, para que se não tivesse mais corrupção nas campanhas. Tanto é que agora é proibido por lei a doação de empresas para campanhas eleitorais, por causa do escândalo que nós vimos da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, da Queiroz Galvão, daquelas empreiteiras que fizeram doações milionárias com segundas intenções, né? Perfeito. Então, elas doavam para o partido A e para o partido B, para se garantir. Se o A ganhar ou se o B ganhar, a gente vai ter obra para fazer. Então, eles doavam milhões para todos os partidos. Entendi. Então, essa lei foi criada para coibir. Então, a empresa não pode mais fazer doação e tal. Esse dinheiro, ao todo, são 2 bilhões de reais para o Brasil inteiro. Certo. Tá? Para o Brasil inteiro. Então, assim, não é que esse dinheiro, se eu não usar, ele vai voltar para a saúde e para a educação. Esse dinheiro não volta mais. Esse dinheiro é do partido, é distribuído aos partidos de acordo com a proporcionalidade, com a representatividade na Câmara Federal. Então, quanto maior é o partido, maior é o valor que ele tem do fundão. Quanto menor é o partido, menor é o dinheiro que ele tem proporcionalmente. Tá? Então, você pega lá o maior partido, né, que teve 55 deputados eleitos, o PSL. O PSL ficou com a maior parte do bolo. Depois veio o PT. E por aí vai. Tá? Geralmente, esse dinheiro ele não chega nas prefeituras, nas campanhas de prefeituras de cidades pequenas. Ele fica concentrado nas campanhas de capitais. Tá? De capitais. Então, assim, é um dinheiro que você pode checar lá quanto que cada partido ganhou e para onde ele foi, porque a prestação é pública. Mas se eu, como candidato, não usar, ele não vai voltar para a educação, ele não vai voltar para a saúde, ele vai ficar nos cofres do partido. Se eu não usar, o Zezinho vai usar, outro candidato vai usar. Então, peraí, deixa eu entender uma coisa aqui. Então, eu tenho fundão à minha disposição para usar aqui dentro da minha campanha,
para colocar dentro dos meus princípios aqui dentro da cidade, tá? Aí eu falo, não, eu não quero usar esse fundão, eu não quero usar esse fundão. Quer dizer que vai voltar para o meu partido e uma outra pessoa vai usar para os princípios dele do jeito que ele quiser lá em outra cidade. É isso que tá dizendo? Exatamente. Então vamos lá. O PSB, o Podemos, o Patriota, o PT, todos os partidos têm dinheiro, um valor especificado. Tá? O Patriota, vou dar um exemplo do Patriota. O Patriota teve de fundo eleitoral 35 milhões de reais. Certo. 35 milhões de reais. Mais do que o próprio PSB. Certo. Mais até. Tá? O que acontece? Se eu não usar, outro candidato em outra cidade vai usar, de acordo com o interesse dele. Tá certo? E o que acontece? Não é só isso, não. Tem partido aí que está dizendo que não vai usar o fundo eleitoral, só que o presidente estadual do partido está lá na prestação de contas. Isso é público. Comprou uma Land Rover de 260 mil reais pro partido. Aí tá lá o candidato dele dizendo que não vou usar fundo eleitoral, mas o presidente estadual do meu partido está andando de Land Rover de 260 mil reais. Deu para entender? Deu para entender. Quer dizer, então teria que o presidente do partido falar, ó, eu não quero usar o fundão, então aquele partido não usaria em lugar nenhum, em nenhum estado do Brasil, nenhum município, é isso? Aí sim esse dinheiro poderia voltar? Então, não poderia voltar. O que acontece? Como esse dinheiro foi definido na LOA, na Lei Orçamentária Anual, né, da federação, ele é um dinheiro fixo. Como nós temos 35 partidos, nós temos 35 partidos no Brasil. Apenas 2 partidos não fizeram a petição ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, da sua parte do fundo eleitoral. Então, não é que esse dinheiro voltou para a saúde e para a educação. Aquele bolo de 2 milhões, em vez de ser dividido pelos 35, foi dividido por 33. Entendi. Dos 35, 33 partidos requereram o uso do fundo eleitoral. Apenas 2 é que não. E mesmo assim, esse dinheiro que seria para esses 2 foi diluído entre os outros 33. Entendi. Não voltou para os cofres públicos. Quer dizer, então faltou, na verdade, acho que da parte do próprio Congresso, ou do presidente, colocar alguma emenda para que isso daí realmente voltasse para a saúde. Então, a gente escuta muito falar isso daí, porque a gente não entende e acaba acreditando que, não vou usar o dinheiro do fundão, está voltando para a saúde. Não está voltando para a saúde. Na verdade, a gente não está usando e estamos deixando quem talvez nem tenha os mesmos princípios que a gente use, correto? Usar de maneira errada. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. O presidente Bolsonaro, na sua campanha, ele arrecadou 2 milhões e pouco, quase 3 milhões. E ele gastou 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 600, por aí. Você vai lembrar da história que eu vou te contar. Sobraram 1 milhão e meio. E o que o Bolsonaro quis fazer? O Bolsonaro quis doar esse dinheiro de sobra de campanha, ele quis doar para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Que foi o hospital que o atendeu quando ele tomou a facada. Entendi. Lembra disso? Lembro. E o que aconteceu? O TSE proibiu. Falou, não, esse dinheiro é específico para a campanha eleitoral. Não pode ser doado para nenhuma instituição de caridade, hospital. E o dinheiro teve que ficar no PSL da época. Não pode ser doado nem para um hospital. O TSE não permitiu, porque é ilegal. Como nós temos que aprender, hein, pastor? É até bom esse diálogo aqui, que a gente vai esclarecendo muita gente, né? Vai fazendo as pessoas entenderem direitinho, porque uma coisa é o que a gente pensa que escuta todo mundo falar, outra coisa é o que realmente, de fato, é. Posso fazer uma pergunta agora? Estamos já no final da live aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você de cunho pessoal, você me permite? Pode ser. Então tá bom. Você, nessa campanha aqui, nessa eleição, você teve de alguém algum convite para ser candidato?
Sim. Toda eleição eu tenho convite. Toda eleição eu tenho convite para ser candidato. Toda eleição. Então eu vou fazer a pergunta, não é essa. A minha pergunta é assim, por que você não foi candidato? Sendo que a gente vê que você é uma pessoa eficiente, que tem capacidade, que seria uma excelente pessoa, um excelente servidor público, né? Aí eu daria um tempo seu para poder ajudar a nossa cidade. Por que você não aceitou esse convite, pastor? Então, Edson, por dois motivos, né? Primeiro, porque o meu ministério principal é realmente pastorear, ser pastor tempo integral, né? Então, assim, para eu estar ocupando um cargo eletivo, isso demandaria muito tempo, muita dedicação ao meu respeito, a respeito da minha vida, e eu teria que me afastar da função pastoral. Se eu fosse pastor auxiliar, Sim. tivesse uma pessoa cuidando acima de mim da igreja, até poderia ser. Mas como pastor tempo integral e pastor titular, fica um pouco difícil. Segundo, por vocação. Né? Eu não me vejo, eu não me vejo ocupando o cargo eletivo. Eu já ocupei vários cargos, como eu disse aqui, tanto no legislativo quanto no executivo, de secretário de governo, de oficial de gabinete, de diretor de departamento, vários cargos. Né? Eu me vejo mais ocupando cargos técnicos ou políticos, mas que eu tenha a liberdade de não precisar me afastar do ministério, que eu possa exercer concomitantemente a minha função ministerial e o meu cargo também, que um não atrapalhe o outro, que eu possa servir, né, de uma maneira eficaz e eficiente tanto a um quanto ao outro, tanto ao próximo, ao cidadão, quanto às pessoas da minha igreja. E sempre que, eu deixo isso claro toda vez que eu recebo um convite de um prefeito, de uma autoridade governamental, eu sempre deixo isso claro. Sempre que a atividade secular estiver atrapalhando a minha atividade ministerial, eu vou dar prioridade para a minha atividade ministerial. Então, eu sempre deixo isso claro e a pessoa fala para mim, olha, não, você vai ter liberdade e para você exercer a sua atividade pastoral e tal, e você tem autonomia para isso. Né? Então, eu não tenho vocação para cargo eletivo. Eu gosto de trabalhar nos bastidores. Né? Aprovação de leis, elaboração de leis, de plano diretor, lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias. Eu fui presidente do Conselho da Cidade aqui em Peruíbe. Eu fiz as audiências públicas do plano diretor que está em vigor. Vários anos aqui eu fiz ajudei a fazer a LDO, lei de diretrizes orçamentárias, apresentei na Câmara a lei orçamentária anual, né? Contribuí como assessor comunitário, com as associações de bairro, enfim, pude dar minha contribuição, né, como secretário de governo, secretário de departamento, diretor de departamento, em várias gestões, né? Uhum. Então, assim, com isso eu posso contribuir com a minha cidade, eu sou uma pessoa mais dos bastidores, digamos assim. Tá bom. Pastor, eu gostaria que você deixasse agora aí uma sugestão, um conselho, uma consideração ao cristão eleitor e ao cristão que também está participando aí como candidato. É para a gente finalizar, então. Um conselho seu, alguma coisa que você, como pastor agora, tá? Como servo de Deus, tá? Não queria que você fizesse isso como uma pessoa política, mas como um pastor. Qual o conselho que você daria nessas eleições aí, para uma ovelha sua, para alguém que é de Cristo aí, para que ele possa captar essa mensagem, mestre? Vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Tem um ditado que eu não concordo, que diz assim: crente vota em crente. Isso daí não é verdade. Porque eu já vi vários cristãos, crentes, evangélicos, chame como a pessoa quiser, serem um desastre na política. Vários. Né? Temos aí exemplos públicos, não preciso nem mencionar, né? De prefeitos, de governadores aí, que foram um desastre. Então, assim, como cristão, qual é o conselho que eu dou? Ore a Deus, analise se o seu candidato é uma pessoa capacitada, experiente, preparada.
se ele é um homem de princípios, se ele é uma pessoa de valor, uma mulher, né, de princípios, de valores. Então, assim, veja se ela tem experiência política, experiência de gestão, experiência administrativa, se ela tem conhecimento da lei orgânica, se ela sabe o que é uma LDO, né, o que são os marcos legais, se ela entende de lei orçamentária, né, se ele já geriu alguma coisa na vida. Então, esse é o meu conselho que eu dou para os cristãos, né? Olha, não importa, às vezes o candidato é ateu. Perfeito. Se ele for uma pessoa honesta, íntegra, uma pessoa correta, não tem por que eu não votar nele. Sim. Até porque o Estado, ele é laico. O Estado é laico, né? Ele não é laicista, mas ele é laico. Então, assim, eu preciso votar em uma pessoa correta, com integridade, com experiência, capacitada, um gestor que se preparou, que se capacitou para isso e que eu sei que vai fazer, vai desempenhar uma excelente função. Outra coisa, eu preciso ver se esse camarada tem equipe, se ele tem pessoas capacitadas ao lado dele, porque uma andorinha não faz verão. Às vezes a pessoa é muito boa, mas sim, ela não vai ter um secretário de saúde preparado, ela não vai ter um secretário de obras preparado, ela não vai ter um secretário de finanças preparado, ela não vai ter, sabe, vários secretários ali preparados para governar com ela, porque ninguém governa sozinho. Primeira coisa, governar é a arte de fazer escolhas e nunca escolhas sozinho, né? É a arte de é uma coalizão, a governança. Política não se impõe. Política, você conquista, você vai conquistando o território, né? É a arte do falar. Eu tenho visto candidatos a vereador, Edson, se me permite alongar um pouquinho, eu tenho visto candidatos a vereador que não falam. Qual é a função do vereador? Fiscalizar o executivo e propor leis. Como é que ele vai propor leis? Falando, lá na Câmara tem o parlatório, tem a tribuna, que o vereador vai ter que ocupar a tribuna e ele vai ter que falar para convencer os seus pares ali da Câmara, são 15 cadeiras aqui, ele vai ter que convencer os outros a comprar o seu projeto, a sua ideia. E eu vejo candidatos a vereador que dizem assim, eles não falam, não abrem a boca, eu sou tímido. Mas se você é tímido, o que você quer ir fazer na Câmara Municipal? Se o cara é tímido, ele quer fazer o que na Câmara? Se ele não fala, não abre a boca, sabe? Ele vai convencer quem com essa timidez? Então eu tenho visto campanhas por aí, que hoje nós estamos na época do Photoshop, né? Campanha com fotografia e arte. Arte no Photoshop e fotografia. Pessoal, não vote na pessoa porque ela tem uma fotografia bonita, um Photoshop bonito. Porque isso aí não é nem ela que faz. Quem faz é um carinha lá que trabalha na agência e faz um marketing bonito e tal. Veja se essa pessoa, quando fizer uma live, fizer um discurso, ela tem que fazer a campanha falando. Veja se ela sabe falar, se ela é coerente quando ela fala, se ela tem boas ideias, se ela tem boas propostas. Eu tenho visto aí candidatos que não sabem falar, não sabem dialogar, não abrem a boca, querem ganhar a eleição com um santinho de papel, nunca abriram a boca, e quando abre a boca é um desastre, né? Eu acho que a família fala para ele assim, olha, não abre a boca, que quanto mais você abre a boca, mais votos você perde. Né? Então, quanto mais quer que você ficar, melhor porque deixa lá os caras botar umas fotinhas bonitas, lá uma arte bonita sua, tal, não sei o quê, porque você falando é um desastre. Então, assim, Edson, a política é a arte do convencimento. O próprio prefeito ele pode propor lei, ele também tem o poder de um vereador, o prefeito. Ele faz uma lei e manda para casa. De leis, ele também tem esse poder de que o vereador tem, de propor leis, né? Então, às vezes o prefeito vai à Câmara, pede um espaço na sessão, na tribuna, para falar o projeto de lei, apresentar na Casa Legislativa. E se ele não tiver poder de convencimento, não é a assessoria dele que vai lá falar.
Não é o marqueteiro dele que vai lá falar. Quem vai ter que ir lá na Câmara apresentar a lei que ele vai propor é ele. E aí, Edson, nessa hora não tem marqueteiro, não tem assessor. Se o camarada não tiver o poder do convencimento lá, ele não aprova uma lei sequer. Ele não vai conseguir governar. Então, se ele não tiver uma boa equipe, ele não governa. Nem prefeito, e se ele for vereador, se ele não tiver a habilidade de falar, o poder de convencimento, ele vai ser um péssimo vereador. Ele vai ser um vereador meramente figurativo ali naquela Casa de Leis. Ou ele vai estar sempre fazendo aquilo que o mais chegado fala para ele, vai estar sempre, na verdade, pegando rabeira, não vai ter uma opinião apropriada, né? Para poder ir lá e dar a opinião verdadeiramente, falar, defender os direitos, os princípios que ele tem dentro daquele projeto, ou que ele é contrário, ou que ele é a favor, ou o que ele está apresentando ali. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser uma marionete de outros, né? E vai acontecer o seguinte, vamos ter mais 4 anos, mais um quadriênio de um legislativo pobre, que se você for levantar a ficha da maioria dos vereadores, eles não legislam, eles não fazem leis, eles propõem nome de rua, moção de congratulação, moção disso, moção daquilo, nome de rua. Se você vê projeto mesmo, que vai ajudar a população, vai ajudar o executivo, é muito pouco, por causa que o vereador não tem capacidade intelectual de apresentar um projeto em benefício da comunidade, em benefício da cidade. Ele que deveria ser um ajudante do prefeito, infelizmente ele só fica ali na sessão, né, da Câmara, só dizendo sim ou não e dando nome de rua e prestando homenagem para A, B ou C. Eu tenho visto nessa eleição aqui muitos bons candidatos, viu? Gente técnica, preparada, não muitos, tá? Mas outros que já têm discutido muito pela cidade, outros que já têm brigado por várias questões, outros que já foram vereadores no passado e já tem aí um know-how, né? Já demonstrou alguma coisa no passado, né? Então é momento de cada um de nós refletirmos muito bem o nosso voto, porque é uma coisa muito preciosa, é onde nós vamos colocar o nosso voto. Eu sempre volto a falar isso daí. Você vai estar escolhendo uma pessoa que vai governar a sua vida, a sua cidade, os seus negócios praticamente, vai fazer com que os seus bens possam valorizar ou desvalorizar, com que se você chegar um dia lá no hospital, você vai ter um bom atendimento ou um péssimo atendimento, né? Vai fazer com que você tenha mais segurança na sua cidade, ou então você esteja numa cidade insegura, vai fazer com que as pessoas olhem para a sua cidade com bons olhos, ou vai falar, aquela cidade não é uma droga, não presta, lá nada funciona, nada é bom. Por quê? Por causa de governo. Então, quando nós estamos num desgoverno, a gente vai cada dia afundar mais. Por isso é importante a gente saber decidir, como o pastor disse agora aí, bem colocado, né? A gente procurar o caráter da pessoa, a qualidade dele, se ele tem preparo, se ele tem estudo, se ele sabe falar, se ele tem realmente condição de governar, condição de aprovar leis, condição de fiscalizar também, né? Porque não adianta o cara também ser um vereador e ser um covarde, né? Eu estou vendo hoje o Eduardo está fazendo um trabalho aí que, na minha opinião, quem deveria estar fazendo esse trabalho são os vereadores, né? Eles que deveriam estar lá fazendo esse trabalho. E, olha, vou dizer uma coisa, em muitos lugares que ele está indo, ele acaba de sair de lá, alguém vai lá e arruma um lugar. Por quê? Porque ele está denunciando, o trabalho do vereador esse daí. Ele não pode ter medo, não pode ter vergonha, ele tem que colocar a cara para bater. O vereador tem que ser isso daí. Ele recebe para isso, né? Aquela ajuda de custo que ele tem, seria para ele pegar o carro dele, pôr a gasolina e ir lá. Falar, ó, isso aqui está errado, prefeito, você não está fazendo isso aqui. Tem que cobrar o executivo, né, na verdade, não tem feito isso daí. Pastor... Edson, olha, nem o carro dele, nem a gasolina, porque a Câmara tem carro e tem combustível e tem motorista. E tem isso ainda também. 3% do orçamento, 3% do orçamento do Executivo Municipal vai para o Poder Legislativo. Então, essa história de que se a Câmara tiver 10 vereadores vai gastar menos do que 15, é tudo balela. Gente que não conhece lei, gente que não sabe nada. Se a Câmara tiver 10 vereadores ou tiver 20, o custo é o mesmo, o gasto é o mesmo. É sempre 3% do orçamento. Vamos reduzir o número de deputados que vai gastar menos. Não vai gastar nada. Vai gastar a mesma coisa, só que cada deputado vai ter mais dinheiro para gastar, porque em vez de dividir por 513, vai dividir só por 300, por exemplo. A Câmara é a mesma coisa. Tem 15 vereadores lá.
tem carro, tem motorista, tem gasolina, e eles têm que estar indo nos postinhos de surpresa, ver se tem médico, como é que está a condição lá de limpeza. Eles têm que estar indo aonde o Eduardo está indo, nas praças, e falar, prefeito, ali está com mato, ali tem um bueiro, ali está largado, ali está com a quadra tá abandonada, está chovendo. O vereador é o fiscal do povo. Ele pode ser do partido do prefeito, não interessa. Ele pode ser da base do prefeito, não interessa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele tem que chamar o prefeito e falar assim, ó, é o seguinte, você tem que arrumar aquilo ali, você tem que fiscalizar aquilo ali, porque é sua obrigação. Esse o papel do vereador. Não é ficar dizendo amém para tudo e colocando nome de rua aqui, ali, fazendo homenagem para esse ou para aquele. Né? Então, realmente, essa é a função do vereador. E a Câmara, ela abocanha em uma fatia do orçamento para se autossustentar, para se autogerir. Né? E precisa ser... É o que eu digo, Edson, é o que eu sempre digo. Esse dinheiro, se ele for bem usado, se os vereadores trabalharem, poxa, a gente paga o imposto com gosto quando a gente vê que o dinheiro está sendo bem aplicado, está sendo bem investido. A gente fica chateado, você paga o IPVA lá do seu carro, aí você vai andar na estrada toda esburacada. Agora, se você paga o IPVA e vai andar na estrada aquele tapete, você fala, puxa, meu dinheiro foi bem investido, foi bem aplicado, você fica feliz. Boa noite aí, deixa eu dar boa noite aqui para o Álvaro Padilha, Marcos dos Santos, boa noite, pessoal. Pastor, infelizmente... Esse grande volume de dinheiro aí, esse salário que chega a ser hoje imoral diante do que as pessoas ganham, né? A pessoa ganha um salário mínimo e um salário de R$8.500, mais carro, mais assessor. Isso, infelizmente, também traz um número de candidatos, de pessoas que só estão vindo porque é tão, assim, saboroso ter um salário desse tamanho. Às vezes o cara até ganha R$1.000, R$1.500, fala, pô, o cara vai fazer ali de tudo para poder fazer as pessoas votarem nele, enganar, falar, e também traz gente ruim para o meio aí desses candidatos. Né? Temos candidatos Sabe bons. Quantos? Não, qual que é a quantidade? Sabe quantos candidatos nós temos em Peruíbe? 320 candidatos a vereador. Concorrendo a 15 vagas apenas, né? É muita coisa, né? É muita gente. Isso divide muito. Imagina que divide muito. O cara quer de todo jeito tomar aquilo ali. Muitas pessoas com boa intenção, mas infelizmente também há aqueles que têm má intenção. Nós não podemos esquecer disso. E aí é onde que nós, eleitores, temos que filtrar, temos que abrir os olhos, prestar atenção, escolher bem o seu candidato, escolher por caráter, por ideologia, para ver que realmente ele vai representar você ali dentro da Câmara, dentro do município. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Deus abençoe você aí, com a sua contribuição que você está dando para a gente aqui na live, para todos os cidadãos aqui de Peruíbe. Seria bom a gente poder, de vez em quando, ter um bate-papo assim, de vários assuntos, e principalmente hoje, essa questão da eleição, né, que as pessoas estão meio perdidas aí. Então, muito obrigado. Deus abençoe você. Você que participou Amém, aí, você que participou conosco aí, uma boa noite. Compartilhe nossa live. Se tiver alguma pergunta, manda, o pastor responde depois aí, a gente responde. Tá bom? Foi muito bom poder participar e trocar essa informação com vocês aí. A gente cresceu um pouquinho mais hoje. Boa noite. Valeu, boa noite. pastor. Deus abençoe. Amém.